Bom dia, crianças! Hoje é sexta-feira, nosso final de semana já está batendo na porta, né? Então, hoje ainda temos atividade, aproveitem o dia de hoje para realizar as tarefinhas, se tiver alguma tarefa pendente, certo? Adiantar, realizar também hoje, para aproveitar o final de semana, descansar, brincar bastante e não ter essa preocupação de ter que realizar uma atividade, não é? Então, por isso é sempre importante realizar as atividades no dia certinho, na aula certa, para não ir acumulando e quando chegar no final de semana, ter várias atividades para serem realizadas. É chato, é cansativo, não é? Você acaba ficando estressado, chateado. Então, por isso é importante ter esse compromisso, manter essa rotina de todos os dias realizar as atividades, não é? Então, na atividade de ontem, nós trabalhamos sobre escolas também e aprendemos sobre as escolas de quilombos, né? Que são esses lugares de refúgio de escravos e dos descendentes desses escravos, né? São chamados de afrodescendentes. E aprendemos também o que eles, né, veem nessas escolas, quais são os conteúdos. Eles estudam, né, as mesmas coisas que vocês, porém, eles também aprendem sobre a cultura do seu povo, sobre os seus costumes, suas tradições, né? E assim, várias palavras de origem africana chegaram até nós, né? O nosso cotidiano, por conta dessas pessoas que viveram no passado, que vieram da África e passaram a sua cultura para os demais. E essa cultura nos acompanha até hoje, principalmente aqui no Brasil e no estado em que nós vivemos, que é a Bahia, que foi um lugar, né, que foi de refúgio, teve muitos afrodescendentes, tem muitos afrodescendentes, né? A maioria das pessoas são, porque aqui é o lugar onde tem mais negros no nosso país. Então, na nossa atividade, além disso, nós também descobrimos algumas palavras de origem africana, de origem iorubá, que é uma das línguas africanas que são faladas nesses quilombos, nessas escolas de quilombos, né? E muitas dessas palavras nós utilizamos no nosso cotidiano, como mochila. Quem diria que mochila é uma palavra de origem iorubá, de origem africana, né? Nós falamos sempre, até porque faz parte do material, né, escolar. Sempre carrega uma mochila com os livros, com o caderno, né? Outra palavra, acarajé, que é um alimento, né, que nós estamos acostumados a ver aqui na nossa cidade, na nossa Bahia, que também é de origem africana. Palavrinhas como caçula, que é o filho mais novo, utilizamos muito essa palavra, né? E várias outras que vieram deste povo, que sofreu muito, mas que também teve muitas vitórias. Hoje em dia está ainda tendo vitórias, porém a luta continua, né? Não é fácil, ainda existe muito preconceito que deve ser enfrentado e derrotado para que eles consigam avançar, né? Nós consigamos avançar. Então, vamos ver aqui a nossa atividade, realizar essa correção para passar para o nosso conteúdo de hoje, que é da aula de ciências, certo? Vamos ver aqui, da página 184, reescreva as frases, substituindo as palavras destacadas por outras da língua iorubá, que tenham o mesmo sentido. A. Eu sou uma criança. A palavra em destaque é criança. No dicionário aqui iorubá, esse mini dicionário, nós temos uma palavra que para ele substitui a palavra criança, que é ere. Então, a frase ficaria assim: eu sou um ere. Na língua iorubá, criança significa ere e vice-versa, não é? Ere significa criança. B. Mário, você é meu amor. Amor é a palavra em destaque. No mini dicionário iorubá, qual palavra pode ser, né, usada para substituir a palavra amor? É a palavra xodó, né? Xodó significa amor. Então a frase é: Mário, você é meu xodó. Então, essa era a troca aqui na letra B. Letra C. Como você é manhoso.
Manhoso é a palavra em destaque que pode ser substituída por dengoso, que também é uma palavra que nós utilizamos muito, não é? No nosso cotidiano. Então, como você é dengoso? Hoje vou sair com a minha turma. Ficaria, hoje vou sair com a minha patota, certo? Turma deveria ser trocada por patota. Número 2. Você percebeu que algumas palavras de origem iorubá fazem parte do nosso vocabulário? Por que isso aconteceu? Assinale a frase com a resposta correta. A. Porque todos os brasileiros aprenderam a língua iorubá na escola. B. Porque os africanos escravizados que foram trazidos para o Brasil deixaram influências importantes na vida do povo brasileiro. Então, qual das duas opções está correta? Por que nós utilizamos muitas palavras da língua iorubá no nosso cotidiano? Será que é porque os brasileiros aprendem iorubá nas escolas? Ou porque os africanos escravizados que foram trazidos para o nosso Brasil deixaram toda essa cultura, as suas tradições, né, as suas influências para o nosso povo? Letra B, não é? Porque os africanos escravizados que foram trazidos para o Brasil deixaram influências importantes na vida do povo brasileiro. Influências essas que nós carregamos até hoje, né? Passando de geração para geração. Número 3. Escolha 2 palavras do mini dicionário iorubá e forme frases com elas. Então você poderia escolher qualquer palavra desse mini dicionário, né? Temos várias palavras que poderiam ser escolhidas para que criassem 2 frases. Eu coloquei aqui 2 exemplos. O primeiro utilizando a palavra acarajé. Eu gosto muito de comer acarajé. É uma frase, né? E a segunda, sou o filho caçula. Também é uma palavra de origem iorubá. Acarajé e caçula. Você poderia fazer outras frases de acordo com o seu critério, a sua escolha, certo? São várias palavras, então várias frases diferentes poderiam ter sido formadas. Vamos passar aqui. Ligue os pontos seguindo as cores dos números e descubra a palavra que se formou. Em seguida, escreva o significado da palavra. Aqui nós temos letras e números. Existem números aqui de cores diferentes que vocês deveriam ligar, né, os pontos desses números com a mesma cor para formar as palavras de origem iorubá. Aqui nós encontramos na cor vermelha a letra S, U, N, G e A, que forma que palavra? A palavra sunga, que é de origem iorubá. Sunga significa calção, né? Sunga, calção. Já em verde nós temos o X, o I, N, G, A, R. Xingar. Xingar também é uma palavra da língua iorubá, que significa ofender. Xingar, ofender. Por último, agora em azul, nós temos aqui O, R, I, cadê a outra letrinha? X, A, orixá. Orixá é uma divindade ligada aos elementos e às forças da natureza, né? Então, as 3 palavrinhas eram essas: xingar, orixá e sunga. Vocês deveriam ligar, escrever aqui e colocar os significados. Número 6. Complete as frases usando as palavras do quadro abaixo. Fuxico, mochila, urucubaca e zum-zum. Pedro bateu o carro. Puxa aqui. Qual palavra se encaixa aqui melhor? Puxa que fuxico, puxa que mochila, puxa
que urucubaca e puxa, que zum zum. Urucubaca, que significa má sorte. Pedro bateu o carro. Puxa, que urucubaca, né? Ou que má sorte. Carrega os materiais escolares e os livros na mochila. É onde carrega o material escolar, na mochila. Cecília fala mal das pessoas. Vive fazendo fuxico. Escutei um zum zum de que vai haver prova surpresa de história amanhã. Então, as frases deveriam ser completadas dessa forma, certo? A nossa atividade encerrou aqui no número 6, né? E aí, o que acharam dessa atividade? Aprenderam coisas novas, né? Com certeza sim. Eu mesmo não sabia que muitas dessas palavras que nós falamos no nosso dia a dia são de origem iorubá, são da língua iorubá. Sabia sim, né? Que vieram de outras culturas, de povos do passado, mas muitas dessas palavras eu não sabia que era dessa origem e falo no meu dia a dia, né? Assim como vocês também devem conhecer muitas dessas palavras e não sabiam a origem delas, né? Então, encerramos a nossa correção para agora começar a nossa atividade de ciências. Em ciências, nós estamos falando sobre as doenças, não é? Sobre ser saudável, estar saudável, como nos prevenir, como identificar quando estamos adoecendo, né? Então, hoje nós vamos ver aqui uma entrevista com a pediatra. Vocês sabem o que é uma pediatra? Pediatra é aquele médico ou médica que cuida das crianças, que trata das crianças. Um médico especializado em criança, né? Ele, além de ser um médico, um clínico geral, porque para ser pediatra é necessário ser um médico, um clínico geral, que atende todas as pessoas, mas ele se especializou em pediatria, que é a área que cuida das crianças. Com certeza vocês já devem ter ido até um pediatra, né? Ter feito uma consulta. Então, esse médico, ele é um médico especializado em cuidar de crianças. Vamos ver aqui na página 105 a entrevista com a doutora Silvia Bardella Marano. Entrevista com o pediatra. Entrevistamos a doutora Silvia Bardella Marano, que é médica pediatra na cidade de São Paulo, para ajudar você a compreender melhor algumas questões sobre a saúde do corpo. Autoras: por que um médico especialista em atendimento de crianças? Doutora Silvia: porque as crianças são diferentes dos adultos, têm doenças próprias e os remédios são receitados em doses especiais. O médico pediatra é um amigo da criança que deseja vê-la sempre saudável e feliz, certo? Então, como vocês podem observar, temos aqui em destaque as palavras autoras e doutora Silvia. Onde tem escrito autoras, são as perguntas que as autoras dessa entrevista realizaram. E onde tem escrito doutora Silvia, são as respostas da doutora, certo? Então, aqui ela diz primeiro por que é um médico especialista em atendimento de crianças. Segunda pergunta: que cuidados uma criança deve ter quando sente que está ficando doente? Resposta da doutora Silvia: quando a criança está sentindo uma dor ou algum mal-estar em seu corpo, deve inicialmente avisar seus pais ou um adulto de sua confiança. Em seguida, é necessário procurar um pediatra para que todos possam saber o que a criança tem e quais são os cuidados necessários para o caso. A família nunca deve medicar a criança sem antes consultar um pediatra. Autoras: por que hoje em dia é tão fácil ficar gripado? Doutora Silvia: hoje em dia é fácil ficar gripado porque há muitos tipos de vírus da gripe. Esses vírus têm facilidade de se multiplicar e vão se tornando cada vez mais fortes.
Quando contraímos uma gripe, estamos com um tipo de vírus em nosso corpo. Porém, quando passamos essa gripe para alguém, esse vírus já pode estar modificado e mais forte. Cada gripe que pegamos é como se fosse uma nova doença. Que outras orientações de saúde você considera importante passar a uma criança do 2º ano? Doutora Silvia, as crianças devem estar atentas às condições de higiene, como por exemplo, não colocar o dedo sujo na boca, lavar as mãos antes das refeições e após brincar com o animal de estimação, comer alimentos saudáveis. Os bons hábitos de higiene levam a criança a ter uma saúde melhor, vencendo as doenças que aparecem. Então, aqui temos também algumas imagens, né, dos procedimentos realizados por doutora Silvia em sua consulta, né? Aqui ela afere a pressão da criança, verifica os batimentos cardíacos, né, o peso e a altura dessa criança, também verifica a sua boca, a sua dentição, né, os seus dentes, como está o interior, verifica também o seu ouvido, né, sua orelhinha, se está tudo ok, se ela está ouvindo bem. Então, esses são alguns procedimentos realizados numa consulta ao pediatra. E aqui nessa entrevista, a doutora Silvia explica, não é, por que hoje em dia é tão fácil ficar gripado, como ela fala, o vírus vai se modificando. Existem vários tipos de vírus, né? Por exemplo, como agora o coronavírus, né? Essa doença tão grave, tão séria, ela já se modificou várias vezes e surgiram vários novos vírus a partir dela, não é? Várias variantes, cada vez mais perigosas, mais fortes. Então, por isso devemos manter sempre o cuidado, principalmente as crianças, né, que brincam, que pegam objetos no chão, brincam muitas vezes com terra. Então, é necessário lavar sempre as mãos, manter as mãos higienizadas, não colocar a mão suja na boca, se alimentar corretamente, não é? Manter a higiene do seu corpo para que se proteja e previna das doenças, né? Então, agora vamos ver aqui a questão que você deverá responder. Número 1. O que mais chamou a sua atenção nessa entrevista? Por quê? Ao ler essa entrevista, ao ver tudo que é perguntado e o que é respondido pela doutora Silvia, o que mais chamou a sua atenção e por que chamou sua atenção? Você vai responder aqui, certo? Agora vamos para a página 108. Recordando ideias. Página 108. Complete as frases. A. Para evitar doenças, a água que bebemos deve ser... Como deve ser a água que bebemos? Podemos beber água suja, água contaminada, sem ferver, sem filtrar? Você vai responder aqui. Como deve ser a água que devemos beber? Letra B. Os nos fazem perceber que podemos estar doentes. O que nos faz perceber que estamos adoecendo? Qual é o nome, né? Qual é a palavrinha que é colocada aqui? O que nos faz perceber que estamos adoecendo? Letra C. O apresenta sintomas parecidos com os da gripe, mas com febre mais baixa. Letra D. A gripe e o resfriado são causados por que são seres muito pequenos, só vistos ao microscópio eletrônico. Então, o que causa a gripe e o resfriado? Ele é pequeno e só pode ser visto por microscópio eletrônico. Então, você vai preencher aqui, completar o espaço com a palavrinha. Número 2. Juliana e Carolina estavam no ponto de ônibus conversando. Ai, estou tão resfriada, disse Juliana. E eu estou gripada, falou Carolina. E não é a mesma coisa, Cá? Claro que não, Ju. Como não? Ah, então você não sabe que... Nesse momento, o ônibus chegou e elas foram embora. André, que ouvia a conversa das duas, não sabia quem tinha razão, pois até então ele pensava como Juliana.
gripe e resfriado são a mesma doença? Quem está certa? Carolina ou Juliana? Gripe e resfriado são a mesma doença ou são doenças diferentes? Vamos esclarecer a dúvida de André? Quem tem razão, Juliana ou Carolina, e por quê? Já vimos, né, ao longo das nossas aulas, que a gripe e o resfriado existem, possuem sintomas, mas são a mesma doença ou são doenças diferentes? Quem está certa? Carolina, né, que acha que são vírus, né, diferentes, são doenças diferentes? Ou Juliana, que acredita ser a mesma coisa? E por quê? Por que Juliana ou Carolina está certa? Número 3. Releia a primeira pergunta feita à doutora Silvia e a resposta dada por ela. Por que há um médico especialista em atendimento de crianças? Doutora Silvia, porque as crianças são diferentes dos adultos, têm doenças próprias e os remédios são receitados em doses especiais. O médico pediatra é um amigo da criança que deseja vê-la sempre saudável e feliz. Agora responda as questões. A. Qual o nome dado ao médico que cuida da saúde das crianças? Qual o nome desse médico? É o dermatologista? Ortopedista? É o pediatra? Qual o nome desse médico? Letra B. Por que existe um médico especialista em cuidar da saúde das crianças? De acordo com o que a doutora Silvia falou, por que existe um médico especialista para cuidar da saúde das crianças? Porque não pode ser um médico comum. Você vai responder aqui, certo? Então, essa é a última questão da nossa atividade, tá bom? E vocês respondam com atenção. Vocês têm aí, olha, o dia inteiro para responder, né? Se não conseguir, aproveitem amanhã para terminar essa atividade, certo? Para que vocês possam ainda descansar um pouquinho nesse final de semana, tá bom? Então, estamos encerrando aqui as nossas explicações. Na segunda-feira teremos mais uma videoaula, teremos mais assuntos, certo? E assim eu aguardo vocês para assistirem aqui junto comigo, ok? Então, fiquem todos com Deus, tenham um excelente final de semana, Deus abençoe vocês, aproveitem muito, brinquem muito, descansem, mas mantenham as atividades atualizadas, tá certo? Um grande beijo e tchau, tchau!